Olá! Alô, meu povo! Domingo à noite, hoje, dia 21 de fevereiro, 22 horas 19 minutos, estamos entrando para mais uma live. Parte 2 hoje do nosso encontro que nós tivemos na live passada sobre portais dimensionais. Hoje, se você é daqueles que teve alguma vez algum sonho atravessando portais, planos que não faziam parte do seu cotidiano, ou já teve coincidentemente alguns déjà vus na sua vida, ou ainda já teve aquele pressentimento de ver números repetidos, ou ainda aquela sensação, será que existem outros eus por aí? Essa live é para você, essa live é para você. Sobre portais dimensionais, parte 2. Sejam bem-vindos, vamos entrando, que a garota aqui hoje tá podendo, porque hoje é domingo, início de semana. Vamos então invadir esses portais, vamos descobrir, dar continuidade. Sejam todos bem-vindos. Aliás, não se enjoem da minha carinha não, porque antes, às 18h30 eu estava em Minas Gerais com a moderadora Cláudia Pereira, caçando OVNIs. Então, e ainda estou aqui para falar, olha só, portais dimensionais. Gente, vocês podem então, olha só, cheguem junto. Já é hora de você se recolher na sua caminha, ou quem tá no sofazinho, não importa. Vai se acomodando, anotando aí quem chega aí, dando boa noite Paula, boa noite Vini, boa noite, quem mais que vai chegando, olha só. Meu Deus, olha só, e o povo tá chegando mesmo, hein? Então eu já vou começar, não vou nem prolongar muito, já vou entrar porque hoje tem bastante conteúdo e bastante coisas arrepiantes, viu? Porque se vocês não acreditam, até nós podemos acionar alguns portais dimensionais. Tem gente que tá vendo alguns portais se abrir no céu, mas se eu disser para você que você pode abrir um portal dimensional aí na sua casa e atravessar e ver o que tem do outro lado, faz isso não, ensina não, prof. Não vou ensinar essas coisas pra vocês não, né? Senão daqui a pouco, né? Daqui a pouco os outros grupos estão vindo aqui falando o que essa mulher tá ensinando aí pra esse povo aí, que nós queremos saber também, não é verdade? Boa noite todo mundo, boa noite, André. Vamos começar então. Recapitulando então, vocês sabem que aqui no Grupo Além da Matéria, nós colocamos para vocês dados científicos de todos os nossos estudos, de todas as nossas pesquisas. Tudo que nós pesquisamos, nós colocamos para vocês de uma maneira concreta, uma veracidade, que vocês possam comprovar no dia a dia de vocês. E isso se dá de uma maneira muito prazerosa. E uma das coisas, quando a gente fala sobre planos dimensionais, é ver como eles se dão de uma maneira simples e bem prática, para que vocês possam entender basicamente do que se dá essa teoria de abrir portais dimensionais por aí. Para isso, você precisa entender um pouquinho de física, e é isso que eu estou aqui, porque eu sou apaixonada por física, né? Obviamente também de física quântica. Boa noite, William! Tudo bem? Olha, você mais uma vez aqui ligado na nossa live com café e panqueca e de zóio nas câmeras. Ah, não vem falar de comida para mim, porque eu não jantei ainda. Aliás, bem que alguém poderia me convidar para jantar hoje, hein? Não jantei ainda. Pois é. Então, olha só, pessoal, vamos começar então falando sobre a teoria dos multiversos. O que é, pra gente entender como se dá esse processo, vocês têm que imaginar uma coisinha comigo, que o nosso universo tem uma força imensurável, certo? Vamos lembrar a aula passada, então, que nós tivemos na live passada. Quando a gente fala sobre a questão do multiverso, ele foi criado, essa teoria de terras paralelas, mundo paralelos, por um cara chamado Alexander Luthor. E o Alexander Luthor, ele criou essa teoria dos multiversos, que existem vários universos. Existe uma outra Mel em várias sequências nesse exato momento. Existem outros Guilhermes, outros Brunos, outras Luísas em outros lugares fazendo as mesmas coisas, talvez ao mesmo tempo. Exatamente. Como que se dá tudo isso? Vamos imaginar que a nossa vida seja uma linha. Lembram dessa linha? Quem lembra dessa linha na live passada vai entender o que eu estou falando, sobre a teoria das cordas. A questão do multiverso, a questão dos universos paralelos se dá dessa forma aqui. Imagine, por exemplo, uma linha que nem uma linha de corda de violão. O que acontece quando ela é vibrada? Quando ela vibra, ela se dá, a gente não está enxergando, mas quando ela vibra, é como se tivessem várias ondinhas
vibrando. Sabe aquela pedrinha que a gente joga na água? Pá! E ela forma várias ondas? Então, vamos imaginar que a nossa linha do tempo, a nossa vidinha é essa linha aqui. Eu posso, no caso, transitar por ela, porém, eu também posso, olha só, ter um emaranhado dela se eu quiser. E o que acontece na teoria do multiverso? Acontece que nessa linha eu posso dobrar esse tempo. Deixa eu pegar aqui uma folha para mostrar para vocês. Isso também foi explicado na live passada, tá, pessoal? Isso também foi explicado na live passada. Superfície é o nosso plano, certo? Então o universo é como se ele fizesse isso aqui, olha só. Como se ele dobrasse, E na teoria das cordas, essas vibrações significa que tem vários planos. E esses planos, a gente pode transitar entre eles. Agora vocês calculem comigo, quanta força gera em torno da nossa, da nossa vidinha aqui no universo. Olha quanta força tá em cima da gente. Então vocês imaginem quanta força é emitida para que a gente possa ter vários eus, no caso, em outros planos, vivendo situações. Por exemplo, essa garrafa d'água, ela é energia condensada. Isso aqui é matéria, é energia condensada. Então, nesse mesmo tempo, aqui nesse mesmo espaço, pode ter uma outra mel com essa mesma garrafa, mas de um modo distorcido. Talvez ela não seja azul, talvez a mel não seja com esse cabelo moreno iluminado, o meu batom seja vermelho, ou quem sabe, eu nem me chamo a mel, me chame esse nome. Isso se dá nessa teoria. Por isso que de vez ou outra nós temos a impressão talvez de estarmos sendo vigiados por nós mesmos. Entenderam? E já viram aquela sensaçãozinha também que às vezes a gente se comunica conosco? Isso não é coisa de doido não. Existem pessoas que acreditam numa teoria que nós conversamos com nossos eus paralelos. E esses portais dimensionais podem se abrir dependendo da força, da energia que se dá conforme as vibrações que eu estou emitindo para o meu universo. Vamos descomplicar tudo isso? Vamos dessa forma então. Vamos imaginar, por exemplo, que eu nesse exato momento, hoje, domingo, estou aqui às 22 horas 27 minutos e eu, transmitindo uma live e nesse momento tem uma outra mel aqui do ladinho, transmitindo também uma live. Um espelho? Olha só, tem um celular, tem uma câmerazinha aqui, tudo certinho, né? Só que agora, olha só, tem uma outra mel ali do lado. Vocês estão vendo? Deem tchau pra ela. Oi, Mel, tudo bom? Tô falando com você. E aí, como é que você tá? Tudo joinha? Pois é. Essa Mel que tá ali do outro lado, talvez ela nem saiba da minha existência. Mas eu sinto ela. E talvez ela me sinta. E se eu quisesse, no caso, me comunicar com aquela outra Mel que está ali? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, eu estou fazendo vocês pensarem nisso. E é através, só um pouquinho, pessoal, e é através dessas teorias que se dá todo o emaranhado que nós temos da teoria do multiverso. Estão anotando? Estão captando? Porque é domingo à noite e eu estou inspirada. E para desenrolar tudo isso, nós vamos falar sobre Thomas Young agora. Thomas Young. Quem foi Thomas Young? Thomas Young, gente, ele criou também uma outra teoria. E essa teoria se chama, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu sei que muita gente poderia falar assim, domingo à noite eu poderia estar aqui com a minha namorada, deitado aqui, eu poderia estar aqui, sei lá, tocando um violão, poderia estar com os meus filhos, poderia estar assistindo TV, um filme muito interessante, mas eu estou aqui com aquela mulher que sabe das coisas. E ela vai explicar para mim a teoria agora da dupla fenda. Vocês nunca mais vão esquecer essa teoria. Por quê? Porque é uma teoria show de bola. Olha só, é simples essa teoria. Muitos cientistas têm dificuldade de explicar sobre a teoria da dupla fenda. Mas quando vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender como atravessar portais. Então por que vocês não vão aprender, não é verdade? Vamos aprender sobre a teoria da dupla fenda. Cientistas pegaram e enviaram luz
prótons. Já ouviram falar sobre prótons? Elétrons? Nêutrons? Pois é. Eles enviaram luz sobre uma chapa, tá? De dupla fenda. Quando eu falo dupla fenda, porque aqui tinha um furinho, aqui tinha outro. E o meu desenho não saiu tão bonito porque eu tô com fome e tô com pressa. Então tá. Então olha só, a luz foi emitida por uma placa com uma dupla fenda. Quando eu falo fenda, porque é um buraco mesmo. Só que uma passagem de luz foi emitida. Não foi emitido 2 focais de luz, apenas uma luz. Uma luz. E quando a luz passou, o que aconteceu? Tinha uma outra placa receptora do outro lado, sem furo nenhum, Deixa eu pegar o meu pincel. E quando essa energia passou por esse buraquinho de dupla fenda, o que aconteceu? A luz se propagou. E quando ela se propagou, 1, 2, 3, formaram-se outras plaquinhas, no caso, outras fendas bonitinhas ali do outro lado. O que aconteceu? Não era uma luz apenas? E por que a luz, né, se propagou, se multiplicou? Sendo que continuou sendo as mesmas luzes. Como que ela se abriu? Ah, mas o Thomas Young, que era um cientista muito bom, ele determinou a natureza quântica de todas as coisas para a física, a natureza atômica. E para isso, ele entendeu-se que as partículas que viajavam em direção à fenda, eles tinham então uma barreira e essas fendas vizinhas verticais, elas se multiplicavam. E essa multiplicação se dá de uma forma muito bonitinha, de prótons, elétrons, moléculas de átomos e tal, mas também chamada de ondas eletromagnéticas. E adivinha quem é que está aplicando elas mais do que nós? Os nossos amiguinhos. Isso, os extraterrestres. Por que eles aplicam essa teoria? Porque eles viajam entre os planos. Quais planos? O tema de hoje. O tema de hoje. O nosso tema de hoje é sobre planos dimensionais. E os nossos amiguinhos interplanetários, intraterrenos, descobriram uma maneira que a física explica através dessa teoria da dupla fenda que a Prof. Mel aqui, ó, explicou para vocês e vocês tenho certeza que entenderam que a luz atravessou a dupla fenda, depois ela se multiplicou. Aliás, qualquer criança pode explicar isso aqui para vocês, tá? E explicar de uma maneira bem visível. É só pegar uma lanterninha, fazer um buraquinho ali, ó, aí vocês vão ver refletido na parede isso que eu estou explicando para vocês. Mas essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma força também mensurável. Então, muitas vezes, vocês vão ver fenômenos no céu. Agora, eu não estou falando sobre Projeto Bluebeam. Quem não sabe o que é Projeto Bluebeam, vai ter que pesquisar nas lives anteriores. Eu estou falando de fenômenos que a natureza, ou fenômenos até ufológicos, que estão aparecendo nos céus. Quando aparece um fenômeno de uma bola de luz, uma força imensurável, e nós temos essa energia condensada lá em cima aparecendo, e de repente nós vemos ela se multiplicar e dividir em várias partes, nada mais é do que uma transformação muito similar com a dupla fenda. Com essa questão, ondas eletromagnéticas através dessa força imensurável que eles têm de se fundir. E descobrindo isso, eles vão atravessando portais. Portais. Através da luz, da velocidade. Estão entendendo? E toda essa energia condensada depois, eles se compactam de novo. E ficam aquelas navezinhas que a gente vê transitando aqui, ó, no nosso tempo e no nosso espaço. Pois é. Isso parece uma coisa difícil, mas é muito interessante. Isso mesmo, Conceição. É muito interessante. Porque de todas as explicações que vocês possam correr internet afora, essa é a real. Nós somos seres humanos, nós também temos uma frequência. Nós também temos. Lembrando que quem perdeu, tem que assistir a primeira live, essa é a sequência. Por isso que talvez se alguém tiver perdido, tem que assistir a primeira live. Que é a sequência, essa aqui é a sequência daquela.
Então, se por acaso nós somos também matéria, energia condensada, nós temos energia em nós e nós emitimos uma frequência. Essa frequência que nós emitimos, é claro que nós também podemos fazer essas passagens, também podemos usufruir de tudo isso. E agora eu quero a interação de vocês. Levanta a mão! Quem quer aprender a abrir os portais? Quem quer aprender? Quem quer aprender, por exemplo, fazer aquela energia bonita, bonitinha, de entender como que se dá esse processo de você ter o que você quer agora, aqui, nesse tempo e nesse espaço, tudo o que você quiser. Quem quer? Levanta a mão e diga eu, enquanto eu tomo mais uma aguinha. O Tinho? Só o Tinho? O Vini? Ótimo. Quem mais? A Sil? Ah, não, a Sil não, gente. Não. A Sil de novo não, né? Que a Sil me deixou aquele dia também, né? Pelo amor de Deus, né? Fiquei com a chave do carro e ela ficou com o carro lá, não deu certo, não. E a mãozinha dela depois tive que devolver, né? Porque, né? Não tinha como, né? Selmira, a Cláudia quer aprender, o Guilherme ergueu as duas mãos. Vamos aprender a atravessar os planos dimensionais, então. Por quê? Porque hoje é domingo e vocês sabem que vocês merecem um bom e um melhor, não é verdade? Não tiraria, nesse tempo e nesse espaço, à toa de eu estar aqui hoje. Regis, tu quer aprender? Conceição? Todo mundo? William? Ah, não, William, tu tá de trabalho, como é que eu vou ensinar? Só se tu usar outro dia. Tu fica no teu trabalho aí, de olho nas câmeras, comendo aí teu lanchinho, tudo sossegadinho, mas não vai atravessar plano nenhum. Tu fica aí no teu trabalho que depois eu não me comprometo, tá, pessoal? Não me comprometo. Não me comprometo. E aí, Luciano? André, sei. André, quando você lança esses sorrisinhos, eu não sei se você tá rindo de contentamento ou tirando sarrinho de alguma coisa. Eu ainda vou pescar o que é esses kkkk teu aí, viu? Anderli, coraçãozinho para Anderli. Vamos lá, então, aprender essa questão, então, de como fazer portais. Os portais dimensionais. Vamos lá. Parei na parte que todo mundo emite uma frequência. Essa frequência que cada um tem é diferente uma da outra. Nós somos seres únicos. Eu tenho uma frequência, você tem outra. E antes eu achava até, sabe, que pessoas que queriam se relacionar tinham que estar sempre emanando a mesma frequência. E eu não entendia, sabe, que eu posso estar emitindo uma frequência e a pessoa está emitindo outra e nós temos que aprender a equilibrar tudo isso. Antes eu achava que a pessoa tinha que emitir a mesma frequência para dar certo. E não. A gente pode ter frequências diferentes, porém que elas se complementem, que elas se completem, certo? Bom, vamos falar sobre portais e como vamos aprender. Não precisa ter medo não, Marina, não. O que eu vou ensinar aqui agora é uma coisa muito bacana que tu vai levar para toda a sua vida, vai te ensinar também a dominar alguns medos que tu tem dentro de você e pode acreditar em mim, eu não ensinaria nada do que possa te botar medo, tá, meu anjo? Fica tranquila, tá bom? Certo? O Rock está falando que para entender planos dimensionais podemos fazer uma correlação entre o que vemos. Uma reta é feita nos pontos bem simples, mas algo que podemos destacar que não se pensou. Os pontos não são os mesmos. Um segundo dividido por 10. Ah, tá. Esse daí é um outro ponto que outra live depois a prof explica para eles, tá? Agora vamos por pontos aqui que eu tenho que explicar como que se faz um plano. Então eu emito uma frequência, você emite um. Então o que nós temos? Suponhamos que nós estamos, no caso, numa frequência muito alta. Eu não vou conseguir. Eu tenho que estar no meu equilíbrio para baixo. Vou te dizer como. Mas prestem bem atenção, porque isso aqui que eu vou explicar, ele se dá de uma maneira científica. Não é nada fora dos padrões, sabe? Que vocês possam dizer assim, essa daí tirou isso da onde? Não, vamos ao que interessa. Você é esse serzinho aqui, vamos desenhar um serzinho aqui. Esse serzinho que está aqui, ele tem toda uma frequência equilibrada. Olha só, esse aqui é o meu serzinho, né? Ele tem toda uma frequência equilibrada. Ai, meu bonequinho, olha que lindo. Então, esse serzinho aqui, ele emite uma frequência. E a frequência dele está equilibrada, tá?
Para estar equilibrada, olha só, aqui ele tem que estar todo bem, todo bem. Se ele está com uma frequência muito acima, o que que acontece? Ele está em alta e aqui é a baixa. Então aqui é o equilíbrio, tá? Alta, baixa, equilíbrio. E o nosso equilíbrio é o umbigo, tá bom? Então quando, por exemplo, eu tô com a pressão baixa, tô mal. É obviamente que eu vou sentindo o meu corpo, sabe? Ficar cansado, ficar com sono, eu vou perdendo algumas forças. Se eu tô com a minha pressão alta, eu fico muito tensa. Tem gente até que treme, não é verdade? Então, tem gente que dá dor de cabeça e assim por diante. Porém, quando a minha frequência é baixa e eu estou, por exemplo, descendo uma escada, é capaz de eu cair, não é verdade? É capaz de eu rolar. Então, foi isso que aconteceu com um caso de uma grávida que eu vou contar agora para vocês. Grávida de 8 meses, a pressão dela estava abaixo e ela foi jogar o lixo do segundo andar para o primeiro. Quando ela desceu as escadas, a pressão dela já estava ruim. Quando ela desceu as escadas, ela abriu a porta do primeiro andar e foi descendo mais um lance de escada. Quando ela chegou no térreo, ela abriu a porta para jogar o lixo lá onde era a garagem e ela viu que estava tudo terra, tinha até aquelas máquinas de fazer cimento, tudo. Ela viu tudo daquele jeito e falou assim, ué, onde é que é a lixeira? Aí ela já estava cansada daquele jeito, ai, não acredito, vou ter que subir as escadas de novo porque aquele edifício não tinha elevador. Ela subiu novamente as escadas, chegou lá no andar de cima, cansada, tudo certinho. O marido dela chegou do serviço e ela contou. Você acredita que eu fui jogar o lixo e eu não encontrei a lixeira? Tava lá tudo terra lá embaixo, lá no térreo e não achei a lixeira. Ele falou assim, que terra? Lá não tem terra nenhuma. Ela falou, sim, tem terra, tá tendo uma construção no primeiro andar, lá no térreo. Ele falou, não tem nada. Vamos descer. E ela desceu, fez o mesmo trajeto com ele. E quando ele abriu a última porta da onde ela foi jogar o lixo, adivinha o que aconteceu? A lixeira estava lá. E tinha daí a garagem toda feita com piso e não tinha nada de terra. E ela ficou em pânico, porque ela pensou, hã? O que aconteceu? Onde está aquilo que eu vi? Gente, a frequência dela não estava em alta. Estava embaixo. E ela foi entrando, sabe, numa frequência mais baixa ainda quando ela desceu as escadas. E quando ela desceu as escadas e abriu a última porta, o que aconteceu? Ela se deparou com um mundo paralelo. E isso foi incrível. Por quê? Porque ela ficou encasquetada. Mas como que pode isso? Não. Eu sei o que eu vi. Então, o que aconteceu? Essa mulher, que não era bobinha nem nada, foi atrás de saber o que tinha acontecido. Ela viu o que viu, então ela conversou com a zeladora do prédio. Olha, deixa eu falar, tem uma outra porta aqui, alguma coisa, porque eu desci esses dias jogar o lixo e eu me deparei com uma cena e ela explicou certinho onde é que estava a máquina, tudo. Ela falou assim, a zeladora, nossa, do jeito que você está falando, foi no início quando foi construída a garagem, era bem assim, a máquina estava ali, a terra estava dessa maneira que você falou. Aí, o que está acontecendo? Gente, essa história aconteceu comigo quando eu estava grávida da Helena, da minha última filha. E foi uma coisa incrível. E eu guardo essa experiência comigo. Eu vi a terra. Eu vi, sabe, a betoneira, sabe, o negócio que faz cimento. Eu vi tudo e eu descrevi certinho e ela falou assim, nossa, do jeito que você está descrevendo, isso aconteceu assim, quando foi construído o prédio, quando estavam terminando a garagem. Esse portal que se abriu, não, isso não é coisa da minha cabeça não, porque vocês sabem que, olha, para me enganar, tem que ser eu mesma. Então, eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu fiz o trajeto 1, 2, 3 vezes, eu desci a escada, eu abri a porta de novo, porque eu queria ver de novo aquilo que eu vi.
Eu queria abrir a porta e ver a terra, os cimentos, os tijolos, eu queria ver tudo. Só que eu não vi nada disso. Por quê? Porque eu fui entender que a minha frequência não era mais a mesma daquele dia. A minha frequência ela estava bem baixa. E eu conseguia emitir algumas coisas. Então, agora, nesse plano, eu entendi como que dá pra gente ultrapassar algumas barreiras. E eu já tentei fazer isso outras vezes. Claro, não depois de... Foi depois de parir, né? Foi depois de ter meu neném, minha última filha. Então eu consegui. Opa! Olha quem chegou! Oi, Tami! Vamos dar oi pra Tami, a nossa moderadora, que faz tempo que eu não vejo ela, tô morrendo de saudade. Oi, Tami! Então, aconteceu esse episódio nessa situação e nessa frequência. Porém, aos poucos, eu consegui entender como que se dá esse processo. E através dos meus estudos, eu entendi que quando a pessoa está numa baixa frequência, ela consegue transitar em outros planos. E quais são esses planos? Bom, são vários. Tem o plano espiritual, tem o plano... Bom, quem quiser saber sobre planos, vai ter que assistir a live anterior, onde foi citado todos eles, tá? Tem vários planos. Tem o plano astral, tem vários planos. Porém, eu descobri uma maneira de transitar através de alguns. Vamos a eles, então. Para você que está acompanhando a live nesse momento, você vai fazer o seguinte. Quem quiser ter essa experiência, bora lá fazer então. Existem aqui mesmo no seu celularzinho, no seu computador, um aplicativo lá que vocês conhecem, onde a gente busca vídeos lá, o YouTube, certo? Lá no YouTube tem alguns... Depois eu posso até deixar alguns aqui para vocês de link, se a Sil estiver assistindo, depois só coloca aí algum link de algum vídeo que tenha relaxamento. Esse relaxamento você vai fazer da seguinte forma. Você não vai comer comida pesada à noite, você não pode comer comida pesada. No máximo que você faz é tomar um chá. Esse chá, se você tem pressão baixa, você elimina, você não toma. Se você tem uma pressão normal, liberado, tá bom? Então você vai tomar um chá que te abaixa a pressão. Quais são esses chás? Chá de camomila, chá de cidreira, chá de... Tudo chá que deixa você tranquilinho, certo? Isso que eu estou ensinando não precisa ter medo, não tem contraindicação, só que eu não recomendo. Atenção à tarja amarela. Grávida, pessoas com mais de 70 anos... E principalmente, atenção, pessoas que são muito, muito sensíveis. Não façam isso, certo? Além da matéria, recomenda grávidas, pessoas com mais de 70 e pessoas muito sensíveis. Vocês vão tomar o chá, vão escutar aquele videozinho que deixa você relaxadinho e vão adormecer. Não usem fone de ouvido. Quem quiser pegar o celular, deixar do ladinho da cama, ali, porque vocês podem dormir durante a sessão. Esse relaxamento vai fazer vocês irem para aquele gramado bonitinho, escutar ondas, passarinhos e aquela coisa. Não, André, nem começa com esse chá. De novo esse chá, não. Eu vou fazer uma live depois só falando desse chá, tá bom? Não tô falando chá de camomila, de cidreira, tá? Que não tem efeitos assim colaterais muito grandes, tá bom? Certo? Depois a gente fala sobre esse chá. Então, quando vocês entrarem numa frequência e adormecerem, nós temos alguns estágios do sono. E nesse estágio do sono, nós temos 1, 2, 3. No terceiro estágio do sono, que se você dormir 10h30 da noite, vai se dar ali por 2h30, 3 horas da manhã, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Talvez na primeira noite, nada. Na segunda noite ou na terceira, provavelmente vai acontecer o que aconteceu comigo. Nós entramos numa frequência vibracional baixa e nós vamos entrando num plano abaixo da gente. É como se nós estivéssemos na linha, agora quem acompanhou o início da live vai entender, como se nós estivéssemos nessa vibração e ela fosse fazendo isso aqui, ó. Isso mesmo, ó. Nós estamos aqui e ela fosse fazendo isso aqui, certo?
E nós estávamos nesse e viemos para esse. E o que acontece quando você sai desse e entra nesse? Vai depender das suas emoções, da sua frequência, do que tem escondidinho dentro da sua mente e principalmente anseios, desejos, emoções. E nós temos muito a visualizar quando abre esse portal. Porque o que acontece? Você pode sair do seu corpo? Tem gente que vai falar assim, ah, Mel, então o meu espírito vai sair do corpo? Não, seu espírito talvez não saia do corpo. Mas você tenha projeção astral? Pode ser que você tenha uma projeção astral, mas pode ser que você atravesse alguns portais do seu inconsciente, das quais talvez você não esteja preparado para ir. Então, se você não está preparado para ir, não faça. Agora, se você está preparado, aí depois você conta para nós o relato, por favor. Por quê? Porque é através desse plano que talvez você encontre aquela versão, talvez sua, vivendo outra realidade que você talvez não conheça, entende? Por isso que às vezes os sonhos ficam um pouquinho distorcidos e você não sabe aonde você estava. E aí quando volta, Mel? Ah, quando volta é uma parada muito sinistra. Sabe aquele solavanco? Pum! Que você cai e que você volta? Pum! E a tua frequência é porque acontece isso aqui, ó. Você estava aqui e de repente, pum! Aí você volta. Aí você leva um susto e faz, acorda assim na cama, faz bam, que todo mundo fica, né? O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, que você estava numa frequência e voltou para a mesma. Isso se dá de uma maneira muito interessante. Porque se você fizer tudo o que eu te falei e criar uma rotina com isso, o teu consciente, ele vai se condicionando a atravessar portais que você possa entender de uma maneira sucinta que você pode transitar. Os nossos amiguinhos, vamos falar deles de novo, né? Vamos falar deles. Os nossos amigos aliens. Eles entenderam como atravessar através dessas frequências e eles se aproveitam muitas vezes das nossas frequências vibracionais para entrar em contato conosco. Por isso que muitas vezes as visitas são feitas durante os sonos, nos outros planos. Por isso que várias vezes vocês nos reportam que sonharam com extraterrestres, que sonharam com visitações, que sonharam com seres que vocês não imaginam. Aí outros podem dar nomes, obsessores, que mais? Fantasmas, assombração, que mais? Quais nomes que vocês querem dar? Vocês deem, tá? Vocês querem usar seres dimensionais? Vocês deem os nomes, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. Não sou conhecedora dos mistérios da vida. Sou conhecedora de física, de coisa concreta, de dados científicos que a nossa mente pode projetar, pode fazer, pode concretizar. E isso se dá de uma maneira muito eficaz se você fizer da maneira correta. Certo? Certo? Quem não está preparado, não faz. Não faça. Você vai estar usando uma coisa que começa com quase parecido com ciência. Coerência. A coerência e o bom senso devem caminhar sempre conosco. Nós só podemos fazer aquilo que nós estamos cientes que nós temos domínio. E esse domínio se dá de uma forma positiva quando ela é acompanhada dessas duas regrinhas. Bom senso, consciência, sabe? Tudo certinho, vai dar tudo certo. Prudência. Prudência é também é outro nome, é prudência. Olha que nome bonito, prudência. É umas coisinhas bem boas, né? Mas tudo isso se dá de uma forma bem gostosa se você faz com moderação. Certo? Então, esses planos dimensionais, os nossos amiguinhos aliens, eles entenderam como transitar. E esses planos, eles se dão de uma maneira muito, sabe, visível. Você pode ver tanto no céu, porque eles têm tecnologias tão avançadas que eles podem utilizar, que nem aquela da dupla fenda, ou outras, no caso, que nem aquela da dobra no tempo,
porque eles conseguem ter essa energia condensada do eletromagnetismo. Então, tudo isso eles podem estar utilizando. Mas você também pode fazer. Você também pode fazer. E através do mecanismo de fazer é que você vai emitir aquilo que você quer para você. Então, por exemplo, Mel, de vez em quando eu tive a impressão que eu já conheço aquela pessoa. Como assim? Sim, Mel. Olha, por exemplo, tem uma colega de trabalho que eu olho para ela, a gente até já se tornou amiga, porque quando eu vi ela pela primeira vez, parecia que eu já conhecia. Sério? Sério. Parece que eu já tinha conversado com ela. E quem sabe você já não estava conversando, mas ali, naquele portal, naquele outro mundinho paralelo, entenderam? Ou aquela pessoa que entrou na sua vida, vamos pegar aquela pessoa que entrou na sua vida, e que você disse o seguinte, nossa, eu acho que eu já conheço essa pessoa, a frequência que vem dela é tão forte, eu tenho impressão que eu já vi essas pessoas em algum lugar. Em que lugar? Aonde você estava? Aonde vocês estavam? Por que estamos todos conectados? É de se pensar, é de se pensar. Aí tem gente que fala assim, ah, mas é de vidas passadas, é de reencarnação. Dê o nome que você quiser. Nós aqui do Grupo Além da Matéria, nós estamos aqui para fazer com que você, através da nossa evolução, porque eu também cresço muito, eu não sou entendedora de tudo, eu sou humilde de reconhecer que eu tenho muito que aprender. E eu acredito que nós temos que aprender. Então, por exemplo, o Tinho está falando que o déjà vu se enquadra nessa questão? Se enquadra, se enquadra. Porque é uma questão onde a gente vai entender que tem, sabe, pessoas que se dão, que se encaixam, sejam nas relações pessoais, de trabalho, de família, aquela tia que você ama demais, aquele rapaz que você conheceu há pouco tempo, que você acha que, uau, meu Deus, da onde que eu te conheço? Então, aquela mulher que você olha assim e fala assim, é ela, meu Deus, é ela. É claro que pode ser ela. Porque pode ser que você, nesse exato momento, você esteja já sendo casado com ela, tenha filhos com ela, tudo. Aquela amiga, aquela sua amiga que você tanto se dá bem, que você acha que você já conheceu de vidas passadas, pode ser que sejam de vidas passadas, mas pode ser que seja uma vida que está acontecendo nesse exato momento, no tempo e espaço. Entenderam? Em vários lugares, que é aquela questão, sabe, de várias cordas. Certo? E aonde se dá tudo isso? No nosso universo. No nosso universo. E esse nosso universo, ele é muito complexo e tem uma energia muito grande, gigantesca. E ele está vibrando a todo momento. E essa vibração faz com que nós tenhamos as nossas interferências. Certo? Para esses planos atravessar esses portais, eu ensinei uma técnicazinha, uma. Porém, tem várias, tá? Tem várias técnicas. Porém, eu não estou autorizada a explicar para vocês. Quem me proibiu? Ah, sim, eu tenho alguns amigos que conseguem, sabe, me passar também algumas informações, e eu não estou apta a passar todas as informações para vocês, tá? Por quê? Por que eu não estou apta? Porque eu não me sinto preparada. E quando eu estiver preparada, eu posso ensinar algumas coisinhas para vocês. Por enquanto, estamos em fase de testes. Digamos assim, tá? Tem segredinhos que a gente ainda não pode revelar, né? Que egoísta. Que nós somos egoístas. Né, Guilherme? Às vezes a gente tem que usar também o de bom senso para passar o conteúdo para vocês. Bom, o Luciano será o mesmo que quando temos a sensação de conhecer um lugar que nunca estivemos? Exatamente. Se você, por exemplo, já foi para um lugar que nunca, achou que você nunca esteve, mas que quando chegou disse assim, meu Deus, eu acho que eu já tive aqui nesse lugar. É essa sensação. Quem já teve essa sensação igual o Luciano está falando,
É exatamente, porque parece até que você já esteve lá naquele local, até os sons, até a temperatura ambiente, parece que você já esteve ali. Pode saber que tem um eu paralelo, talvez que esteja ali num portal pertinho. E se você descobrir onde é esse portal, adivinha o que acontece? Olha aqui, ó. Entenderam? Gente, eu tô fazendo uns... Ah, tá, não é pra mim falar. Tá bom. Não vou... Mas digamos que é maravilhoso, tá? É maravilhoso. O André tá dizendo que ainda não acertou a cara metade, a alma gêmea. Você está no local certo? Você está no local certo? Preparado para isso? Você está nesse momento da sua vida preparado para encontrar alguém? Então, porque assim, o universo ele te dá aquilo que você está preparado. Não, eu estive a minha vida toda. Será? Quais foram os trajetos que você fez para encontrar alguém que você anseia? Depois eu já explico sobre isso, tá? Já explico sobre isso. Não, William, você não vai tentar abrir um portal aqui no seu trabalho, certo? Você não vai fazer isso. Eu fiz isso com a Sil semana passada e as experiências assim foram hilárias, hilárias. Então eu não vou. Você quer agora que eu abra um portal, William? Abra aqui um portal e te traga para cá? Não, né? Porque o teu trabalho precisa de você nesse momento. Então tu vai ficar aí no seu trabalho agora, vai focar nisso aí, porque o teu eu tem que pagar as contas final do mês. Então você vai ficar aí no seu trabalho, tá? Eu não posso abrir um portal aqui agora. Tem alguém que quer vir aqui junto comigo agora? Aí sim, que tiver descompromissado, não tiver nada que fazer e me levar para lanchar, para comer, porque eu estou varada de fome. Gente, estou varada de fome. Ai, que bom, Vini, que bom que a live tá maravilhosa. Que bom, que bom, que bom, tá? Que ótimo, que bom que você gosta de estar com a gente. Então, assim, pessoal, tudo isso que eu tô explicando para vocês, desses portais dimensionais, eles fazem parte de uma pesquisa que não é de agora que vem iniciando, tá? Não é de agora, esses experimentos, essas coisas. Porque toda pesquisa científica, ela se dá em cima de questões que já foram testadas. Nada é colocado para vocês de uma forma configurativa, apenas tem que trazer, no caso, dados concretos e nada mais do que as nossas próprias experiências para passar para vocês tudo isso. Vocês entendem isso? Se vocês entendem isso, isso se dá de uma maneira muito positiva, porque nós vamos ter o respaldo de vocês através da nossa evolução. Porque nós não queremos que vocês fiquem transitando os mundos por aí, mas queremos que vocês se conheçam. Porque agora eu vou falar daquela questãozinha que o André estava falando ali, associada com outra. Vamos supor que eu queira, deixa eu pegar alguma coisa aqui no meu estojo. Vamos pegar esse rímel. Eu tenho um rímel aqui que eu adoro, tá? Eu não uso maquiagem. O que eu uso um lápis de olho, que eu gosto muito. Eu uso um lápis de olho. Eu não uso base, eu não uso nada disso. Eu uso um lápis de olho. Eu adoro rosa. Então, eu uso sempre um batom rosa e um rímel, tá? Então, são essas três coisas que eu gosto. E esmalte na unha. O que vai acontecer se eu quiser muito esse rímel? E outra coisa, não é qualquer rímel. Eu não uso rímel preto. Eu acho feio. Eu uso um rímel incolor, tá? Eu uso um rímel incolor. Esse rímel, eu quero muito esse rímel. Mas eu não tenho esse rímel. Não existe esse rímel, mas eu quero esse rímel. Mas eu tenho que ter consciência que ele existe. Como é que eu vou querer ter uma coisa que eu não tenho consciência? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ver, eu tenho que palpar, eu tenho que conhecer o produto. Eu tenho que conhecer o produto. E quando eu falo em portal dimensional, eu posso atrair coisas para mim que não estão, talvez, aqui nesse mundo para você. Vou ensinar como. Se você quiser um rímel desse, você tem que então entender que se ele não estiver presente na sua vida e você quer ter ele, você tem que ir numa loja, pegar ele na mão, testar o produto para ele ser seu. Se você não tiver condição na hora, você vai ter que guardar dinheiro para ir lá comprar o produto. Não é assim que funciona? Então, tem gente que quer trocar de carro, tem gente que quer ter o carro, tem gente que quer, por exemplo, ter o carro próprio, ter a casa própria,
mas não está mandando informação para o universo que ele quer aquele carro. Ah, não, Mel, não, já mandei várias informações, já fiz até novena, eu quero aquele carro, mas não vem, Mel, não vem. Ah, é? E se eu te contar que através da dupla fenda tu pode atrair isso para você rapidinho? Mas daí eu vou estar contando meus segredos, né? Ah, mas adivinha, esse eu posso. Esse eu posso, esse eu tô liberada, esse eu tô liberada, né, Cláudia? Ô, Cláudia, esse eu tô liberada, a Cláudia tá aí? Ô, Cláudia, se a Cláudia liberar, eu conto esse. Se a Cláudia liberar esse, eu conto. Tem gente que vai chamar de lei da atração. A Cláudia liberou. Vou contar. Bom, suponhamos que vocês queiram um carro. Aquele carro. Pois é. Aqui, ó, quantas pessoas estão na live? Meu Deus. Só vai ter carro novo na garagem de todo mundo esse ano, hein? Olha quantas pessoas vão ter carro esse ano. Vamos lá. Eu vou contar então. Cláudia liberou, então vou contar. Então assim, para você ter alguma coisa que você queira na sua vida, através dessa questão de atração, você pode fazer vários mecanismos. Mas pela questão da física e da frequência vibracional, de tudo isso que eu expliquei para vocês e dos portais, você pode atrair isso para você mais rapidamente. Isso vale até para as relações que você quer na sua vida. Por quê? Se você quer um carro determinado, o que você fez para atrair ele? Ah, Mel, eu mentalizei, eu escrevi num papel e grudei lá, eu coloquei a fotinha dele. O universo, ele não vai entender que você quer essa situação para você na sua vida nesse momento. Ele não vai entender dessa forma. Para ele trazer isso que você quer, para trazer o objeto que você quer, alguém que você queira, tudo que você quiser para sua vida, você tem que mandar informação concreta, com dados específicos. Então, por exemplo, você quer um determinado carro. Aí eu te pergunto, você foi na concessionária? Não, Mel. Por que você não foi? Mel, porque já falei, eu não tenho dinheiro. Ah, tá. Mas eu não tô perguntando se você tem dinheiro. Eu tô perguntando se você foi na concessionária. Ah, você quer que eu vá lá? Sim, eu quero que você vá. Eu quero que você entre no carro que você deseja. Eu quero que você entre confortavelmente no seu carro. Eu quero que você sinta o cheiro daquele estofado, daquele couro, eu quero que você sinta o cheiro de estar dentro do seu carro, a cor do carro, passe a mão no carro, mande a informação específica do que você está sentindo. Muitas pessoas acham que querem uma coisa, mas não estão preparadas para sentir aquela coisa. Por exemplo, eu desejo ter a modelo tal na minha vida como companheira. Não, neguinho. Porque tu não vai provar ela, tu não vai sentir ela, tu não vai cheirar o cabelo cheiroso dela, tu não vai ter ela. Tu tem que ir atrás de coisas que o universo entenda que você consegue, que você está palpando, que você está sentindo, que você está querendo para você. É aquilo que você quer. Mel, mas se eu quero algumas coisas e as coisas vêm não da maneira que eu esperava, é porque aquilo que você quis, que você desejou, que você tanto quis, você não estava preparado para ela. Mas daí é a consequência, é o equilíbrio do universo. O que você quer realmente para sua vida? O que realmente Deus está querendo, o universo está querendo, dê o nome que você quiser ao Criador de todos os desejos seus. O que você está querendo? Por exemplo, eu quero a cura da minha saúde, né? Eu quero a cura de uma coisa que eu estou sentindo. Então, o que eu estou fazendo? Basta eu apenas orar, jejuar, basta eu apenas, por exemplo, fazer uma terapia? Não. Basta eu ir direto no ponto da cura. Direto no ponto da cura. Suponhamos, eu estou com muita tosse. Estou com muita tosse e eu fumo.
Adivinha o que o universo está pedindo para eu fazer? Eu estou com muita tosse e eu ainda fumo. Adivinha o que o universo está pedindo para eu fazer? Adivinha? Não foca na doença. Não foca. Foca na cura, no bem-estar, no equilíbrio, na caminhada, na respiração, nas pessoas que dizem: para de fumar. Para. Tá, eu tô deixando minhas emoções tomarem conta. Ok, voltei. Mas é mais assim que funciona. Agora suponhamos que eu estou sentindo alguma coisa que eu não queira, que eu não tenho domínio de tirar isso de mim. Tenta ver o contrário disso. O contrário. Tem gente, por exemplo, que está com dor de amor e acha que procurando outro amor, outra relação, vai curar aquela dor. É totalmente ao contrário. Você tem que dar esse tempo. Se você não está preparado emocionalmente para se envolver com outra pessoa, por que agora você vai se envolver emocionalmente? Você vai se ferir, você vai se frustrar porque o outro ainda está na tua cabeça ou porque você ainda não está preparada, você não está alinhado, não está alinhada para entrar em outra relação. É ao contrário, o universo ele tem que entender que você quer aquilo que você deseja mais para você e você tem que apalpar isso. Faça uma viagem, faça algo, por exemplo, totalmente ao contrário daquilo que a tua mente vai para o lado ruim. Estão entendendo? Então, o que acontece? A Sil está falando focar na cura e não na doença, onde focamos. Expande, se imagine saudável. Exatamente isso. Tá? Agora, se você não está preparado para tudo isso, vai ter umas lives que nós vamos fazer só sobre essa questão dos desejos. Mas eu contei para vocês um outro segredinho. Vocês têm que mandar informação concreta para o universo. Amanhã é segunda-feira. Como que você quer que seja a sua segunda-feira? Ah, Mel, a minha segunda-feira eu quero que eu fique em casa descansando. Ah, não, né, gente? Aí também, né? Aí que é carro novo, né? Ah, então tá. Aí não, né? Aí não, daí não dá. Daí nem a dupla fenda vai adivinhar. Aí você vai passar a informação pelo buraquinho da dupla fenda e ao invés dela sair toda convertida nos vários eus dando certo, os vários eus vão fracassando sempre. Aí você dá um nome chamado karma. Aí você fica dando desculpa. Ah, porque é um karma na minha vida. Porque na última vida eu devo ter picado cebolinha na tábua santa. Porque, sabe? Não, você tem que fazer tudo na segunda-feira para que se direcione para aquilo que você quer. Você quer ir ao encontro de alguém? E aí? Você já pesquisou, por exemplo, a linha aérea desse lugar? Você já foi, por exemplo, pesquisar como chega na tal pessoa? Você quer muito, por exemplo, um trabalho. Você está desempregado nesse momento. Então amanhã é segunda-feira. Vai esperar o quê para levantar cedo e ir lá na agência de trabalho? Vai esperar o outro eu ali dizer para você, acorda cedo? Não, né? Não. São as informações que nós dizemos para aquilo que nós queremos. E elas têm que ser palpáveis. Se elas não foram palpáveis, se elas não foram visíveis, se elas não forem concretas, obviamente pode abrir um portal para você incrível na sua frente que você não vai conseguir atravessar. Por quê? Porque você não vai saber o como obter a coisa. Você não vai saber como atravessar essa questão, certo? Então, pessoal, essa foi uma live. Nesse exato momento tem uma pessoa me olhando lá no outro lado. Tem uma pessoa me assistindo, mas, né? Tem uma pessoa parada, uma pessoa física, pessoal, uma pessoa na rua olhando pela vitrine, acompanhando. Eu não vou dar tchau, não vou fazer nada, mas tem uma pessoa olhando nesse exato momento. Até me engasguei aqui. Então, vamos continuar aqui, vamos bater nosso papo aqui. Então, se por acaso tudo isso vocês entenderam, significa que esses portais que a gente vê por aí, que os nossos amiguinhos conhecem, que vocês agora conhecem, vocês podem estar fazendo de uma maneira bem positiva na vida de vocês, através dessa evolução maravilhosa que nós temos de conexão aqui no Além da Matéria. Porque nós queremos que vocês, sim, possam ir além daquilo que vocês têm sempre na vida de vocês. Não apenas uma segunda-feira qualquer, assim como não está sendo um domingo qualquer. Não é verdade? Não está.
O que vocês têm para perguntar para mim ainda? Podem deixar as perguntinhas aí que eu respondo outra hora, porque agora o meu eu vai dizer para o meu outro eu. Vamos ver o que o meu eu vai dizer para o meu outro eu, né? Mel. Mel, e aí? Como é que vai ser? E aí, qual vai ser? Daquele jeito, né? Confio em você. Confio. Porque confiança é a base de tudo. É a base de tudo. Não importa em quantos universos e em quantos portais se abram na tua frente. Pode ter certeza que se há confiança, você pode transitar e não ter problema nenhum. Sacou, né? Entendeu, né? Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, atravessem quantos portais forem necessários, mas que eles sejam sempre para o sucesso, para o bem-estar, para algo confiável e que leve você sempre além da matéria. Fechou. Bom domingo a todos, desse finalzinho, e agora são 23 horas e 15 minutos. Uma ótima semana a todos. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.